onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está aqui. Jesus está aqui nessa noite. O amado das nossas almas, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Ele está aqui. Eu convido você a aplaudir a presença do Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, aleluia! Jesus ressuscitou, viu? Pegue a sua palavra comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o 35. Na CNBB, livro 17, Evangelho de São Lucas, Novo Testamento, 24, versículos de 13 ao 35. É 1382, né? São Lucas 24, do 13 ao 35. Amém? Lucas capítulo 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. O sumo sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir do pão. Essas são palavras da salvação. Glória ao Senhor. Eu convido você a aplaudir a palavra de Deus. Não é gripe não, viu, gente? Alérgico.
palavra de Deus vai dizer para nós que 2 dos discípulos estavam indo a um povoado, uma cidade chamada Emaús. E ali os 2 estavam conversando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Ou seja, eles estavam falando sobre a morte de Jesus. Irmãos, é preciso que nós entendamos que quando Jesus morreu na cruz, aquilo foi um golpe muito duro para os discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele era a esperança. Jesus, ele era a expectativa de uma vida nova. E Jesus morreu numa cruz. E a cruz era um sinal de maldição. E ali os discípulos de Emaús estavam comentando meio que tristes todo aquele fato que havia acontecido. Mas veja, a palavra de Deus vai dizer para nós que enquanto eles estavam conversando entre si, o próprio Jesus já ressuscitado apareceu ali entre eles. E a palavra de Deus vai dizer para nós que eles foram incapazes de reconhecê-lo. Por quê? Porque eles ainda estavam na lamentação. Eles ainda não estavam na tristeza do fato que havia acontecido. E não tinham percebido a presença do Cristo ressuscitado. Amado irmão, a lamentação, a tristeza, o abatimento, o desânimo, todas essas coisas, ela nos tira o olhar do ressuscitado. Ela nos tira a percepção do Cristo que vive, do Cristo que está no nosso meio. Mas deixa eu dizer para você, não é tempo de abatimento, não é tempo de tristeza, não é tempo de lamentação, porque o sepulcro está vazio e Ele está vivo e Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E é isso que precisa nortear o nosso coração. Isso precisa nos alegrar, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está no meio de nós, e com Ele nós podemos todas as coisas, porque em nós Ele faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Os discípulos de Emaús ainda não tinham percebido, porque ainda estavam na amargura daquela situação, daquele fato que havia acontecido. E não perceberam a presença do Cristo ressuscitado. Mas irmão, nós, a igreja declarou, e nós sabemos, Ele está vivo. Não é tempo de amargura, não é tempo de tristeza, muito pelo contrário. O nosso coração, meu e seu, ele precisa se alegrar, porque o Cristo vive e está no meio de nós. Ele está vivo, irmão, e com Ele nós podemos tudo. Isso precisa dar em nós, ao meu coração e ao seu coração, esperança. Isso precisa alegrar o nosso coração, porque essa é a boa notícia. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O sepulcro está vazio. Essa é a certeza que precisa estar dentro de nós. E é para esse olhar, para essa visão, para o ressuscitado que nós devemos ter. Para o Cristo que vive. Porque Ele não está morto, irmão. Ele foi até a cruz, sim. Mas ao terceiro dia, Ele se levantou, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E veja, Jesus, Ele se apresenta ali àqueles discípulos. E por que Jesus se apresenta para eles ali ressuscitado? Porque Jesus, Ele quer estar perto de nós. Porque Jesus um dia lançou uma palavra no Evangelho, que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E ali Jesus se apresenta, começa a andar com eles, começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles. Porque Jesus tem esse desejo, irmão, de estar perto de nós. Porque o ressuscitado, aquele que vive, não quer estar longe de nós. Ele quer estar comigo, quer estar com você, quis estar com os discípulos. O mesmo Jesus, o ressuscitado, que apareceu a Maria Madalena, enquanto ela estava chorando no túmulo, Ele apareceu para ela. O mesmo Jesus ressuscitado que entrou naquela casa onde os discípulos estavam e disse para eles: a paz esteja convosco. É esse mesmo Jesus que também nos nossos tempos, ressuscitado, se apresenta diante de nós, vivo. Vivo, irmão. E se Ele está vivo, há esperança. Se Ele está vivo, irmão, nós podemos sonhar e acreditar em coisas melhores para nós. Porque Ele está ao nosso lado. Ele ressuscitou para nos dar a felicidade. Ele ressuscitou por mim, por você, ressuscitou pela sua família, ressuscitou por nós, irmão. Por nós. Por mim, por você.
O mundo ainda não entendeu. O mundo ainda não foi capaz de compreender, porque o mundo ainda não o reconheceu. O olhar ainda não está sobre o ressuscitado, sobre o Cristo que vive. E aí nós vemos muita coisa acontecendo. Eu não preciso nem mencionar para vocês. Porque ainda não o reconheceram, como os discípulos estavam aqui, cegos. Ainda existe lá fora o povo, uma sociedade que ainda está cega e não reconhece Jesus vivo. Vivo, não. Me desculpe dizer, ainda existem pessoas que estão vivendo como se Jesus estivesse morto. Mas morto ele não está, querido. Ele está ressuscitado. Isso precisa trazer esperança ao nosso coração. Isso precisa nos dar força e nos dar coragem para lutar. Para lutar com todas as situações que nos são postas no dia a dia da nossa vida. Nas nossas dificuldades, nas nossas situações difíceis. Porque Ele ressuscitou. E se Ele está comigo, se Ele está com você, nós podemos tudo com Ele. Não há nada que nós não podemos com Jesus, irmão. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse Cristo que vive, o Cristo do mesmo de ontem, de hoje, de sempre, que está no nosso meio, que nós não podemos deixar de ver, de reconhecer, irmão. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo da graça que me passa. Esse Cristo está perto de nós todos os dias, irmão. Ele falou nas suas palavras: eu estarei convosco todos os dias. Ele não falou que estaria uma vez por semana. Ele não falou que estaria a cada 15 dias. Ele não falou que estaria uma vez por mês. Ele disse que todos os dias o ressuscitado, o Cristo que deixou o sepulcro vazio, estaria conosco todos os dias. E veja se isso não é motivo para alegrar o meu e o seu coração. Veja se isso não é motivo para darmos espaço para que Ele possa entrar no nosso coração e na nossa vida. E por mais difícil que seja a nossa história, o que nos consola é que Ele está ao nosso lado. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está conosco, irmão. Era o que Ele queria mostrar aqui para os discípulos de Emaús. Que por conta da tristeza, por conta daquela amargura, por conta daquela lamentação daquilo que havia acontecido com ele, ainda não tinham percebido a presença do Senhor. Mas a palavra diz que Jesus começou a caminhar com eles. E é assim que Jesus faz. Ele anda conosco. Ele anda do nosso lado. Ele caminha conosco. Jesus foi conversando com aqueles homens, com aquelas duas pessoas. Não sabemos se é um casal, se eram dois homens. A Bíblia não fala se era um homem, se era uma mulher. Não sabemos. Eram os dois discípulos de irmãos. Mas Ele se apresentou. Sabe por quê? Porque Jesus não se esconde, irmão. Jesus não está escondido. Jesus está presente na minha e na sua vida. Jesus foi na direção dos discípulos de Emaús. Jesus estava presente ali quando Maria Madalena estava chorando. Jesus foi na direção dos discípulos naquela casa onde eles estavam reunidos. Jesus, o ressuscitado, Ele caminha na nossa direção. Ele vem diante de nós. Entende? Ele vem diante de nós. Portanto, não há nada, querido, que deva perturbar o nosso coração. Ele disse isso. Nada perturbe o vosso coração. Porque se Ele ressuscitou, nós podemos tudo com Ele, irmão. Tudo. Tudo é tudo. Não é uma coisa ou outra. Nós podemos tudo com o Senhor. Porque Ele está ao nosso lado. Ele está diante de nós. Diz a palavra de Deus que Ele começa a caminhar com os discípulos de Emaús. E o coração daqueles homens, conforme Ele vai explicando, Jesus ele teve que, como se fosse uma catequese, explicar desde Moisés até os profetas, os demais profetas, o porquê de tudo aquilo que tinha acontecido. E diz a palavra de Deus para nós que quando Ele falava, o coração daquelas duas pessoas ia se abrasando. O coração deles ia esquentando. Ia se esquentando, se esquentando, se esquentando. E por quê? Porque Jesus é aquele que aquece a nossa alma. Quando Jesus se apresenta, irmão, toda a frieza que está dentro de nós, ela precisa sair. Quando Jesus se apresenta, toda a insensibilidade que muitas vezes está diante de nós, ela precisa se retirar. Porque Jesus é essa força poderosa
nosso coração, que aquece, que abraça o nosso coração, irmão. Portanto, isso é motivo de alegria para nós. O cristão não nasceu para ficar na lamentação. O cristão não nasceu para ficar na tristeza. O cristão não nasceu para ficar na angústia, irmão. Nós temos uma boa nova, e a boa nova é que ele vive e ele reina. O Papa Francisco diz que ele é fonte de toda a alegria. O que precisa despertar em nós, cristãos, é essa alegria, é esse entusiasmo que precisa estar diante de nós. Precisa estar diante de nós. Jesus se apresentou aqui ressuscitado, porque Jesus quis tirar do coração daqueles dois a tristeza que estava no coração deles. Jesus quis mostrar: eu estou vivo, eu ressuscitei. Já passou, a cruz passou. Jesus não queria que a tristeza ficasse no coração daqueles homens, assim como Ele não quer que a tristeza fique no meu e no seu coração, independente daquilo que nós estejamos passando. Porque a tribulação momentânea não se compara com a glória futura. O que nós temos que compreender e entender, que nesse mistério do Cristo que vive, Ele ressuscitou para nos fazer felizes. Ele ressuscitou para dar o melhor para nós, irmão. E quando eu falo melhor para nós, eu não estou falando de bens materiais, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de uma felicidade plena, de sabermos que o Cristo vive e está conosco. O mundo ainda não entende isso, irmão. Há pessoas que estão dando cabeçada porque ainda não compreendeu essa realidade. Se o Cristo vive, se o Cristo está ressuscitado, para que tristeza? Se o Cristo vive, se o Cristo está ressuscitado, para que desânimo? Se o Cristo vive, se o Cristo está ressuscitado, para que abatimento? Se a Bíblia nos diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Não há, irmão. Nós temos que ser cristãos, católicos, apostólicos, romanos, com esperança. A esperança, ela precisa estar dentro de nós, porque nós não olhamos para qualquer coisa, nós olhamos para Jesus. Quem olha para Jesus, então Jesus, o Cristo vive no centro da sua vida, sabe aonde ir, sabe por onde vai, porque Ele é a direção. Ele é a direção. Ele foi caminhando com os discípulos de Emaús, foi conversando, porque Ele deseja estar perto de nós, diz a palavra de Deus. E quando Ele chegou na cidade de Emaús, na casa onde esses discípulos moravam, Ele fez como se fosse adiante. E aí os discípulos de Emaús têm uma reação interessante para nós. Certamente já percebendo alguma coisa diferente naquele homem que estava com eles. Diz para eles, diz para Jesus: fica conosco. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra é muito mais do que uma palavra, mas é uma oração. Fica conosco, Jesus. Fica comigo, Jesus. Uma simples palavra que pode se tornar para nós uma poderosa oração. Diz a palavra que Ele não existiu. Ele volta. Ele entra naquela casa. Porque Jesus gosta de estar na nossa casa. Não só na nossa casa física, na nossa família, sobretudo na casa do nosso coração, onde Ele quer estar, onde Ele quer tomar posse, aonde Ele quer ser o dono. Ele entra naquela casa. Ele atende o pedido daqueles dois, assim como Ele atende o nosso pedido quando nós clamamos por Ele. Ele atende o nosso pedido, irmão. Ele escuta você. Ele escuta aquilo que você diz para Ele. Ele escutou os discípulos de Emaús. Entrou na casa. Partiu o pão. Aqui nós podemos falar da Eucaristia. Quando parte o pão, Ele mesmo, que é o pão da vida, os discípulos de Emaús então reconhecem o Cristo, o alimento da nossa alma. Quando nós entramos numa fila para comungar na Eucaristia, nós estamos comungando o Cristo que vive, irmão.
Nós estamos comungando o Cristo que está ressuscitado. Nós estamos comungando o Cristo que nos dá esperança. Nós estamos comungando o Cristo que pode fazer nova todas as coisas na nossa vida. Nós estamos comungando o Cristo que pode realizar o impossível. Nós estamos comungando o Cristo que está no meio de nós. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus. Entende? A sociedade lá fora, irmão, claro que não são todos, mas boa parte, e nós sabemos como está a nossa sociedade. Ainda não o reconhece. E quando não o reconhece, a vida ela perde o sentido. Porque quando nós não reconhecemos Jesus, a nossa vida fica sem direção. Ficamos perdidos. Ainda que não percebemos. Mas sem Jesus, irmão, ficamos perdidos. Ele ressuscitou. Faz questão de mostrar para os 2 discípulos. Caminha com eles, conversa com eles, fica com eles. Para dizer, eu estou vivo. Para dizer para mim e para você nessa noite que Ele está vivo, irmão. Porque a Bíblia nos conta não é uma história, não é um conto de fadas, não. Mas que é uma verdade. E se Ele vive e Ele está ressuscitado, nós devemos acreditar naquilo que Ele pode fazer por nós. Nós devemos acreditar naquilo que Ele pode fazer na nossa família. Nós devemos acreditar naquilo que Ele pode fazer na vida dos nossos. Naquilo que nós desejamos um dia que possa estar aqui, vai estar em nome de Jesus. Porque Ele está vivo. Porque Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está operando em nosso favor. Jesus não está parado, Jesus não está morto, Jesus não está deitado, Ele está vivo, irmão. Vivo. Nós precisamos entender isso. E a nossa perspectiva de vida precisa mudar quando nós compreendemos isso. Aí o nosso coração ele se alimenta assim de esperança, de expectativa, porque Ele ressuscitou. As coisas podem estar difíceis agora, mas vai melhorar, irmão, porque Jesus está vivo, e está conosco, está ao nosso lado, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Entende? E nós precisamos acreditar firmemente nisso, por isso precisamos nos levantar, como diz o Papa Francisco, com entusiasmo, com coragem, com alegria. Sermos uma igreja alegre, porque servimos o Cristo que está vivo, que irradia o nosso coração. Não com uma igreja com cara de cemitério, como diz o Papa. E por que o Papa diz isso? Porque o Papa fala sobre a luz de Cristo, do Cristo que está vivo e que nos dá esperança. A todo tempo, irmão, tem circunstâncias que se levantam na nossa vida, na minha, na sua, para tirar de nós a esperança, para tirar de nós a alegria, para tirar de nós a coragem de viver, e uma série de coisas. Mas nós não nascemos para olhar para as coisas, porque as coisas vêm e passam. Nós nascemos para Cristo. Nós nascemos para olhar para Jesus. Nascemos para que Ele possa ser o centro da nossa vida, irmão. Não tenhas medo de Jesus. Quantas vezes escutamos essa palavra na Sagrada Escritura? É o Cristo que está vivo que diz, não tenhas medo. É o Cristo que está vivo que diz, não vos preocupeis. É o Cristo que está falando. Não vos preocupeis. Se vós que sois maus saber coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará coisas boas a vocês. É o Cristo. É o Cristo que entra, como entrou naquela casa onde os discípulos estavam e diz, a paz esteja convosco. É o Cristo que está vivo, irmão. Que continua a nos falar como falou com os discípulos de Emaús. É o Cristo que está vivo, que continua se relacionando conosco. É o Cristo que está vivo dizendo para você, vai dar certo.
saiba esperar o tempo certo. É o Cristo que está vivo. É o Cristo que está vivo que está dizendo para você: tenha paciência. Calma. Saiba esperar. Espera no Senhor. É o Cristo. É o Cristo que está vivo e que continua a falar conosco, a conversar conosco, como conversou com os discípulos de Emaús. É o Cristo. Um homem que saiu do sepulcro, que passou pelo Calvário, sim, a dor, mas que também ressuscitou. O sol da justiça. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. É Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. É o Cristo que vive, irmão. Não é a nossa situação. Não é aquilo que nós estamos vivendo, estamos passando, não. Talvez você esteja aí sentado falando: Fábio, você está falando isso, mas você não sabe nem o que eu estou passando. Eu não sei, não, irmão. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo está vivo. Eu acredito na palavra de Deus. E Ele pode qualquer coisa na sua vida. Senão eu não viria para cá. Se eu não confiasse nisso. Entende? Esperança. O cristão tem que ter esperança, irmão. Porque Ele está ressuscitado. Eis que estarei convosco todos os dias. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É o Cristo que vive, que fala conosco. Nós precisamos ter a atitude dos discípulos de Emaús. Sabe, irmão, nós não podemos correr o risco de deixar com que Cristo passe na nossa vida e vá embora. Não podemos. Nós temos que chamá-lo, invocá-lo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Quando eles falaram aquilo, ele não resistiu. Quando você chama Jesus, ele vem na tua direção. Ele não se esconde. Ele se apresenta, irmão. Ele se apresenta. Talvez a situação que você esteja passando, vivendo agora, nesse momento, seja difícil de você compreender. Mas aquilo que Jesus está preparando para você é muito, mas muito acima daquilo que você está vivendo neste momento. Porque Ele vem para nos dar felicidade. Ele vem para nos fazer feliz. Felicidade não é ter um dinheiro, um bom carro, não. Essas coisas são secundárias. Ele vem para nos trazer alegria. Alegria lá fora que o mundo perdeu, não encontra, porque não busca a fonte da alegria. A alegria lá fora que o mundo está carente, porque o mundo ainda não o reconheceu. Porque o mundo ainda está buscando em coisas que não é capaz de preencher. Só Ele basta. É Ele que basta. É Ele que basta. Só Ele basta. Ele ressuscita para nos fazer felizes. Porque, amado, eu e você nascemos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Ele nos honra. Ele nos sustenta. Ele nos dá força. Quanta situação difícil na sua vida você já passou? Quem te deu força? Foi você? Quantas coisas você já passou na trajetória da sua vida onde você talvez achava: não vou aguentar? Quem te deu força? Quem te levantou quando você precisava? Quem te deu ânimo? Quem te encorajou naquele momento difícil? Talvez até mesmo através de uma pessoa. Mas Ele está vivo e Ele continua
a se relacionar conosco. Você está entendendo? Ele se relaciona conosco, irmão. Nos detalhes, na simplicidade das coisas. As coisas simples. Ele continua se comunicando. Ele continua na simplicidade das coisas a querer nos mostrar que Ele ressuscitou. Entende? Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Correram lá. A palavra diz: o corpo dele já não estava mais ali. E se Ele ressuscitou, nós podemos tudo com Ele, irmão. Tudo. Tudo. Que essa noite, Jesus, o ressuscitado, vivo, possa despertar no nosso coração a esperança. Não desista. Não desanima. Não deixa de acreditar. Porque se Ele está vivo, irmão, há esperança para nós. O mundo está falando de crise. Nosso país está falando de crise. Estamos numa crise. Sabemos a realidade dos fatos. Mas maior que a crise é Jesus de Nazaré. Onde você aplaude o Senhor. Maior do que qualquer crise é Jesus, o Senhor. O apóstolo Paulo fez uma experiência com Ele. Trombou com Jesus. Foi impactado. Nunca mais foi a mesma pessoa. Paulo experimentou o ressuscitado. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Paulo experimentou o Cristo que vive. Paulo experimentou o Cristo que está vivo. É esse Cristo, irmão, que todos os dias, como foi na direção dos discípulos de Emmaus, vem na minha e na sua direção, para dizer para nós: não temas, porque eu estou contigo. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Se passares pelo fogo, a chama não te alcançará. Se passares pela água, a água não te submergirá, porque contigo estarei, te aprecio e te amo. Estou convosco todos os dias. Meu irmão, minha irmã, você levanta e dorme na presença de Jesus. Não tem um minuto sequer que Ele deixa você. Muitas vezes somos nós que nos distanciamos dele e somos insensíveis à presença dele. Mas o fato é que Ele nunca nos abandona. Nunca, irmão. Nunca. Nunca deixa a sensação de estar sozinho tomar conta de você, porque sozinho você nunca está. Nunca está. Ele está contigo. Eu estou contigo, diz a palavra. Ele está conosco, irmão. Ele está. E nós somos amparados, protegidos e cuidados por Ele. Ele vive. Ele ressuscitou. Sabe para quê? Para cuidar de mim e de você. Porque sem Ele, foi Ele quem disse: nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Amém? Amém. Convido você a ficar de pé. Isso. Fecha teus olhos. Fecha o teu coração.
mesmo assim como os discípulos de Emaús, a soltar a sua voz, a falar com Jesus: fica comigo, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Solta a Tua voz agora. Fala: Senhor, eu não quero ficar longe de Ti, Senhor. Eu não quero andar sozinho, Senhor. Eu não quero, Senhor Jesus, ficar longe da Tua presença, Senhor. Vai se abandonando mesmo na presença do Senhor, meu irmão. Vai se abandonando na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Se abandona, se entrega agora. Fala: Jesus, eu estou aqui nessa noite, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe como eu cheguei aqui, Senhor. Senhor, me dá forças nessa noite, Senhor. Senhor, me fortalece, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que eu estou passando, de tudo aquilo que eu estou vivendo, Senhor. Coloca, Senhor, essa esperança no meu coração, Senhor. Senhor, nesta noite eu quero sair, Senhor, dessa sala, desse grupo de oração renovado, Senhor. Renova as minhas forças, Senhor. Renova as minhas forças. Eu convido você, meu irmão, a falar com Jesus, a conversar com Ele, a soltar a sua voz. Isso, solta a sua voz, porque quando você começa a falar com Jesus, os ouvidos de Jesus, Ele se abre para te escutar, para ouvir você. Ele está aqui nessa noite. Nós começamos a pregação falando que Ele estava aqui nessa noite, e Ele está aqui nessa sala. O Senhor está aqui. Solta a sua voz: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti, Senhor. Eu não quero mais, Senhor, ficar um minuto sequer sem a Tua presença, Senhor. Eu não quero, Senhor, viver longe de Ti, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu quero voltar o meu olhar, o meu coração inteiramente para Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Conversa com Ele, meu irmão. Solta a sua voz, apresenta a sua vida, apresenta a sua casa, a sua família, a sua realidade. Meu irmão, minha irmã, Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Diz a Ele: Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo. Apresenta para Ele a sua casa, apresenta lá aquelas pessoas da sua família. Anda com Jesus na sua casa agora, anda com Jesus pelos cômodos da sua casa. Ele está vivo, irmão, Ele está vivo, Ele faz nova todas as coisas. Conversa com Ele. Solta a tua voz. Oh, Senhor, escuta a nossa voz, Senhor. Deixa Jesus despertar em você a confiança, irmão. Deixa Jesus despertar em você a confiança, a autoconfiança, de você voltar a acreditar que vai dar certo. Você vai conseguir, porque Ele está do seu lado. Deixa Ele despertar em você essa confiança. Você que acreditava que não ia mais conseguir aquela situação, Jesus está dizendo para você: você vai conseguir, porque Ele está com você, Ele está do seu lado. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, não há o que temer, nem desanimar, nem desanimar. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida
que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer, não há o que temer, nem desanimar, nem desanimar. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. O Papa Francisco, um dia reunido com os cristãos, os católicos, ele disse uma palavra a todos nós, que nós devemos voltar a sonhar e acreditar nos nossos sonhos. Sobretudo, a ter esperança. Quero dizer para você, encerrando essa pregação, Jesus está vivo e já deu tudo certo na tua vida. Já deu. Amém. 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 Uma salva de palmas para o Senhor.